Boa tarde. Então, venho eu com mais uma aula de geografia, falando sobre a localização. Nós trabalhamos na outra aula de geografia sobre a localização do Brasil. Então, eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês na página 20 e depois assistisse o vídeo novamente e fosse acompanhando a explicação. Então, aqui na página 20, nós temos algumas informações muito importantes. Embora as pessoas não percebam, o planeta Terra está sempre em movimento. Nós estudamos isso lá em ciências sobre o movimento de rotação e de translação. Então, nós sabemos que a Terra gira em torno de si mesma, de forma semelhante a um peão. Então, cada volta completada dura cerca de 24 horas, que é um dia, que corresponde ao movimento de um dia. Esse movimento é chamado de rotação, e é por conta desse movimento que nós temos o dia e a noite. O movimento que a Terra faz em torno do Sol, nós chamamos de movimento de translação. Cada volta dessa que a Terra dá em torno do Sol completa um ano. A Terra ela se movimenta em uma posição inclinada, e é por causa dessa inclinação, pessoal, que nós temos um movimento de translação. Através dele, a distribuição da luz e do calor do Sol no mesmo período não é a mesma do hemisfério norte e do hemisfério sul. Por isso que nós temos as estações do ano. A mesma coisa a gente fala que quando estamos dormindo aqui no Brasil, lá no Japão eles estão acordados. Assim como a gente fala que no Brasil é verão, lá nos Estados Unidos é inverno por conta dessa inclinação que a Terra sofre. Tá certo? Então, nós vamos acompanhar a leitura aqui, ó. A Terra no espaço. Vou aumentar um pouquinho a tela. Nessa imagem aqui, ó, a gente pode identificar os oceanos, a Terra, as nuvens. Então, aqui, ó, o que tá em azul, o oceano. Depois aqui, ó, por baixo a Terra. Esses branquinhos aqui, as nuvens, tá? Então, nesse aqui, ó, nós já temos a representação de um globo terrestre, tá? É um pequeno modelo tridimensional de como a gente pode perceber a Terra. Se a gente pega ele na mão, a gente consegue girar. Quem tiver um globo terrestre em casa, dá uma analisada nele, olha que legal que é. Lá na página 21, nós temos a representação num papel do globo terrestre. Então, para a gente ter uma ideia de como que a superfície terrestre é representada num plano, num papel, imagine você que o globo fosse uma laranja aberta em gomas, Ia colocar isso tudo na mesa e ficar como se fosse um gomo. Olha aqui que legal a imagem representando, ó, tirando tudo de gominho, para representar a Terra, o planisfério. Aqui na imagem 4, nós temos o planisfério, a Terra desenhada num papel, que é o que a gente vê, os cartógrafos é que desenham, é que fazem essas imagens. Então, aqui, ó, os cartógrafos esticam a Terra e as águas para preencher os espaços. É dessa forma que o planisfério mostra a Terra inteira de uma só vez, com seus continentes e oceanos. Olha só que legal. Então, aqui nós não temos essa mesma imagem que nós temos aqui, mas nós temos uma imagem parecida com essa. Depois que eles tiram ela daqui do globo, distribuem e põem num papel para a gente ter uma imagem plana, por isso planisfério, a Terra desenhada no papel. Olha só, aqui nós temos os oceanos, a Terra, Aqui nós temos uma atividadezinha que nós já fizemos e eu vou ler só para a gente relembrar. Veja na página seguinte a superfície terrestre e todos os países representados em um planisfério. Localize o Brasil e os países da América do Sul que não são vizinhos do Brasil.
Quais são eles? Então, aqui já temos a resposta, Chile e Equador, que foi o que a gente já fez na outra atividade. Se a gente virar a página, a gente vai identificar esse mapa localizado aqui. A professora não consegue virar a página, mas consigo diminuir um pouquinho, tá? Vocês vão pegar o livro de vocês e vocês vão analisar essa imagem aqui. Vocês vão perceber que o país vizinho do Brasil, que não é vizinho, tá? São Chile e Equador. Na página 23, vocês vão dar uma observada sobre os hemisférios. É importante vocês entenderem que a palavra hemisfério significa metade da esfera, então metade da Terra. Nós temos aqui, ó. Vou aumentar mais um pouquinho a tela. E nós vamos acompanhar aqui, ó. Observe novamente o planisfério da página anterior e o globo terrestre da página 20. Você notou que eles possuem linhas que se cruzam. Se você tiver um globo terrestre em casa, olha bem. Você sabe o que elas representam e para que elas servem? Na verdade, essas linhas, elas não existem na realidade. Elas são imaginárias. Mas o que elas fazem? Elas facilitam a localização de pontos da superfície. Essas linhas imaginárias são chamadas de paralelos e meridianos, tá certo? Então, tá aqui, ó, nós temos, tá, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Aqui é um paralelo, é uma linha paralela, vou aumentar mais um pouquinho a tela para vocês olharem. Nós temos aqui, ó, o Equador é o paralelo que divide a Terra entre hemisfério norte e sul. Então, aqui fica o norte, aqui fica o sul. Aqui nós temos a linha do Equador, é um paralelo que divide a Terra em norte e sul. Essa linha é uma linha imaginária. Acima dela, nós temos o Trópico de Câncer e abaixo nós temos o Trópico de Capricórnio. Aqui ao lado, nós temos o meridiano, tá? Que é uma linha que divide a Terra em oeste e leste. Aqui a parte oeste e aqui a parte leste. Em qual parte do hemisfério que nós ficamos? Nós ficamos no hemisfério oeste do meridiano de Greenwich e nós ficamos no hemisfério sul do paralelo que divide a Terra em hemisfério norte e sul. Nós temos próximo de nós o Trópico de Capricórnio, ó. É essa linha que divide o Brasil, tá certo? Então, nós estamos aqui. Aqui, ó, nessa imagem, em Santana de Parnaíba, no estado de São Paulo, é o local por onde passa o Trópico de Capricórnio, ó, mais ou menos onde a gente está analisando aqui, ó, na nossa linha, tá? E aqui é um monumento, marco zero da linha do Equador, que fica na cidade do Macapá, lá no estado do Amapá. Ó, a linha do Equador tá aqui, ó, bem lá no norte do Brasil, lá, ó, quase escapando do nosso país. Tá certo? Vamos lá para a página 23. Então, a gente já aprendeu sobre os pontos, né? O norte, o sul, o leste e oeste. Além desses 4 pontos principais, existem outros pontos que indicam direções de forma mais precisa. Esses pontos recebem o nome de pontos colaterais. Então, nós temos aqui alguns pontos mais precisos, como eu falei, sobre os pontos colaterais. Esses pontos colaterais são siglas utilizadas para denominar esses nomes e elas vêm da língua inglesa, por isso que NE, SE, SO, NO. E olha só o que elas significam. Em português, noroeste, entre norte e o leste. NO, noroeste, entre norte e oeste. SE, sudeste, que é entre o sul e o leste. SO, sudoeste, entre sul e oeste. Aqui, ó, nós temos o significado de cada palavra. N, north, em inglês, south, east, west. Então, juntando isso, formou essas palavrinhas. Northwest, northwest, southwest e southwest. O Brasil, ele fica
entre as siglas em português L e O. Então, né, o nome de cada grande região brasileira foi definido com base nos pontos cardeais. Então, observa aqui o mapa. Ó, região Nordeste, região Norte, região Centro-Oeste, região Sudeste, região Sul. Então, quer dizer que essa região não é totalmente no Sul, ela fica Sudeste. Aqui, ó, é o Norte, mas essa aqui não fica totalmente no Norte, ela fica no Nordeste. Aqui, não totalmente no Oeste, ela fica no Centro-Oeste, certo? Vocês vão resolver, depois eu vou passar para vocês separado, a atividade da página 25. Eu não vou mostrar porque senão vocês vão pegar a respostinha, tá certo? Então, beijo, boa aula, bons estudos e fiquem com Deus.